Fala pessoal, tudo bem? Professor Itamar falando aqui mais uma vez. E essa dica de hoje vai para os nossos colegas eletricistas e técnicos em eletrotécnica, tá certo? Então segue o vídeo. Nós iremos abordar o tema grandezas elétricas, tá? Não é de se espantar que alguns profissionais da área não conheçam as grandezas. Aquela pessoa que passou a ser profissional porque acompanhou um outro profissional, não teve a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, e muitas das vezes tem a oportunidade, mas acha que lá o curso não tem nada de novo a oferecer. Existe também essas pessoas que se travam um pouco com relação à sala de aula. Então, para você, eu vou fazer um tutorial com todas as grandezas elétricas de forma bem rápida, bem simples, para que você possa entender. E a primeira grandeza que eu quero falar sobre ela é a corrente elétrica, tá certo? Então, o que é a corrente elétrica? Eu sempre costumo dizer em sala de aula que um eletricista que se preze, ele precisa conhecer as grandezas elétricas, tá? Porque é o teu cotidiano, você trabalha constantemente com tensão elétrica, com corrente elétrica, resistência, condutância, você vai trabalhar com impedância, você tem que saber o que é uma admitância, susceptância, reatância indutiva, reatância capacitiva. Então você já viu que existe um leque, tá, de grandezas elétricas que a gente precisa conhecer para poder desenvolver um trabalho de qualidade, tá? Oferecendo ao teu cliente um padrão diferenciado do que muitas das vezes tem no mercado, tá? Porque isso é que vai te tornar diferente dos outros, é a tua vasta ou o teu vasto conhecimento nessa parte teórica que envolve também as grandezas elétricas. Então, em se falando de corrente elétrica, qual a definição de corrente? Pessoal, existem várias definições, mas uma das mais simples, você pode dizer que corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons que irá percorrer no material. Eu posso dizer também que corrente elétrica é a caminhada, né? É a corrida de elétrons, né? Corrida ou caminhada ordenada de elétrons que irá ocorrer no material. O interessante é que sempre que eu falar de corrente elétrica, você tem que se lembrar de movimento, tá ok? Para você não esquecer mais. Corrente elétrica, fluxo ordenado, fluxo é movimento. O que é uma corrente elétrica? É a caminhada ordenada dos elétrons. O que é corrente elétrica? É a corrida ordenada de elétrons ao percorrer um material ou em um determinado material. Tá certo? Então, definindo corrente, eu posso dizer é o fluxo ordenado de elétrons que irá ocorrer no material. Ou posso dizer que é a caminhada ordenada de elétrons que irá ocorrer no material. Tá certo? Não posso esquecer que a corrente elétrica ela é uma grandeza. Então, por ela ser uma grandeza, ela tanto mede como pode ser medida. Tá? E a unidade de medida padrão da corrente elétrica é o ampere. Tá? Então, quando você vai comprar um disjuntor, e muita gente insiste em chamar de chave, pelo menos aqui no meu estado, a maioria dos alunos, né, eles costumam dizer, professor, a chave, mas não tem nada a ver com chave, o nome é disjuntor. Então, quando você vai comprar um disjuntor, você compra ele em ampere, tá bom? Você compra de 25, de 20, de 10, vai depender do aparelho consumidor que você vai ligar. Tanto é que o dimensionamento do disjuntor é feito em cima da corrente, tá? Em cima da corrente do aparelho consumidor. Se for um ar-condicionado, em cima da corrente do ar-condicionado. Se for, como é que eu posso dizer, uma bomba, vai ser em cima da corrente daquele motobomba, tá bom? Então, a gente já falou que a unidade de medida padrão da corrente é 1 ampere. Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam, a letra que representa a corrente é a letra I. E a letra que representa o ampere é a letra A maiúscula, ok? Então, recapitulando, corrente elétrica, fluxo ordenado de elétrons em um determinado material.
Unidade de medida da corrente, ampere. Letra que representa a corrente, letra I. Letra que representa a unidade de medida da corrente, que é o ampere, letra A. Para terminar o vídeo, não ficar muito cansativo, tem mais uma coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal. É sobre os múltiplos e os submúltiplos da corrente. É como se você fizesse uma abreviação, tá? Não é nada mais, nada menos do que isso. Eu tenho uma unidade padrão, que é o ampere. Eu tenho os submúltiplos, que são miliampere, microampere. E eu tenho o múltiplo, que geralmente nós chegamos em quiloampere. O interessante é que você precisa fazer algumas transformações, principalmente quando você está calculando alguma coisa. Que na maioria das vezes, essa corrente ela pode vir em miliampere, ela pode vir em microampere, ou ela pode vir em quiloampere. E como é que eu vou transformar essas unidades de múltiplo ou submúltiplos na unidade padrão? Preste bem atenção nessa dica, que vai ser porreta para você. Se você está na unidade de submúltiplos, tá? E você quer vir para a unidade padrão, lembre, pessoal, você sempre vem da direita para a esquerda dividindo por 1000. Então, se eu estou na unidade de micro e eu quero ir para mili, eu faço uma divisão por 1000. Se eu quero sair de mili para ampere, eu vou fazer mais uma divisão por 1000. Se eu quero sair de ampere para quiloampere, eu vou fazer mais uma divisão por 1000. Então, cada fase que você passar, você vai dividindo por 1000. Agora, imagine que seja o contrário. Você está na unidade de quiloampere, que é um múltiplo, e você quer ir para a unidade padrão e quer entrar nos submúltiplos. Então, se você está indo da esquerda para a direita, você vai multiplicando por 1000. Quer dizer, se eu estou na unidade de quiloampere e quero transformar em ampere, eu vou multiplicar por 1000. Um exemplo, se você tem 1 quiloampere e você precisa transformar em ampere, esse 1 vezes 1000 é 1000 ampere. Então, 1 quilo é o equivalente a 1000 ampere. Não esqueça, se você está indo da esquerda para a direita, você vai multiplicando por 1000. Se você está indo da direita para a esquerda, você vai dividindo por 1000, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Depois a gente faz um vídeo mais aprofundado. Corrente elétrica é isso aí, pessoal. Valeu!